Bom dia, pessoal. Bom dia, gente. Estamos aqui em Chipre para um tempo de descanso de Londres, tomar um solzinho, tem sol lá fora, cuidar das plantas da casa da minha filha. Estou aqui nesse período gostoso. Ainda estou usando lenço porque de dia é quente, de noite esfria. E como eu estou com falta de calor na cabeça, eu tenho sempre que estar usando um lencinho, né? Mas vocês já estão acostumados com a mira de lenço na cabeça, né? Estou parecendo as portuguesas. Pois, que chegaram no Brasil e lá ficaram. Eu estou vendo aqui, gente, as minhas anotações para saber onde que nós vamos começar hoje. Não é nessa página, porque nessa página aqui nós já falamos. Então, depois eu fui olhar o nome, né, do Nicodemos, gente. O Nicodemos era o nome do outro que ajudava Jesus financeiramente, escondido, né? Porque ele não queria que ninguém soubesse que que ele estava ajudando Jesus no ministério dele. Então, gente, nós paramos na morte de José, né? Jesus tomando conta de tudo. Mas eu quero voltar um pouquinho na época que ele foi se apresentar, né, como adulto lá em Jerusalém, e depois dos 3 dias que ele ficou sumido, né, lá discutindo com os, com os mestres da lei, um menino de 13 anos, e Jesus já tinha dentro dele aquela intuição de que ele era diferente dos outros. Ele sempre teve essa intuição desde pequeno. Estou sentindo a presença dele. Então, desde pequenininho ele tinha essa intuição de que ele era diferente, que ele não era igual aos outros. Primeiro que ele era muito amoroso, segundo que ele não gostava de briga. E ele sempre estava ajudando as pessoas, né? Muito obediente também aos pais. Então, quando Maria e José encontraram Jesus no templo e que voltaram, eles tinham que passar era o caminho da subida para Galileia, tinha que passar pelo Monte das Oliveiras. E naquela época era mais diferente do que é hoje, né, gente? Hoje já é lindo, você imagina naquela época. Se hoje já é bonito, imagina naquela época. Que hoje está cheio de casa em volta, mas quando você sobe o rio, quando você sobe a montanha e chega lá em cima, você olha lá para baixo, para Jerusalém, onde estava o templo, a visão até hoje é bonita, mesmo sendo aquela mesquita lá no lugar do templo, a visão é muito bonita. Então, quando Jesus chegou, eles saíram de Jerusalém, subiram ali, né, que devia ser uns 10, 15 minutos de caminhada. Ele subiu ali, ele olhou para Jerusalém. Aos 13 anos de idade, ele teve uma forte emoção, uma emoção muito forte. Ele começou a tremer. Aí ele olhou para Jerusalém, olhou para o templo e disse: "Oh, Jerusalém", foi a primeira vez que ele disse isso. "Oh, Jerusalém, Jerusalém, se eu pudesse te ajuntar", gente, uma criança de 13 anos, "mas eu vou voltar e vou te resgatar". Ele disse isso aos 13 anos. Ele nem entendia o que estava acontecendo com ele, mas era o Espírito Santo já trabalhando o coração de Jesus, preparando o coração de Jesus, dizendo: "Olha, você vai se lembrar de quem você é". Ai, gente, já estou aqui me emocionando, eu não trouxe nem o lenço. Ô, Jesus, tem compaixão da Miriam. Eu já estou aqui me emocionando, gente, daqui a pouco eu estou chorando de novo. Então, Maria ouviu aquilo e no coração dela, ela falou assim: "É ele,
é o meu filho, ele vai ser o Messias. Mas ela imaginava aquele Messias, né, gente? O que ia resgatar Jerusalém e o povo judeu da mão de Roma. Mas não era isso. Jesus estava se referindo a um tempo muito depois, que ainda não chegou. Uma criança de 13 anos profetizando uma vinda que ele nem tinha noção e que hoje nós estamos aguardando a vinda dele. Então, essa foi uma revelação para Jesus também, que ele começou a entender mais aquilo que iria acontecer com ele. Foi também uma revelação para ele. Então, voltaram para Nazaré e depois houve aquele incidente, né, do pessoal mandado por Anás, né, para Caifás, né, para perguntar, né, falar para Jesus e para Jerusalém aos 15, 16 anos, de 15 a 16 anos. Aí houve um acidente, José morreu e Jesus teve que assumir a responsabilidade da casa. Uma criança de 14 anos assumindo a responsabilidade. No começo foi muito difícil para ele, claro, né? Administrar tudo. Olha, o pai dele tinha o business que ele tinha com o irmão dele, que era de construção, e tinha também a carpintaria, que era um lugar pequeno, mas era uma carpintaria onde ele trabalhava e Jesus também trabalhava. Então Jesus teve que administrar tudo isso. E à medida que o tempo foi passando, gente, com 15 anos, 16 anos, ele teve que ir vendendo as coisas para poder. Porque quando o pai dele morreu, tinha salário para receber, mas Herodes negou. E também, mais tarde, Herodes também negou a indenização pela morte do pai. Então, a situação financeira da família, que agora estava estável, estava muito bem, eles já tinham comprado a outra parte, onde ele construiu a outra parte da casa, ele havia adquirido um pedaço de terreno no fundo da casa dele. Então eles estavam bem financeiramente quando José morreu, iam progredir, né? Mas aí com a morte de José a coisa estagnou e depois foi descendo aos poucos à medida que o dinheiro que José tinha deixado, inclusive o dinheiro que era para os estudos de Jesus em Jerusalém, foi usado para a despesa da casa. E Maria, com 6, 7 filhos, né, gente? O Amós já tinha morrido nessa época, porque Amós morreu ainda quando José era vivo. Então, Maria tinha 7 filhos, com Jesus 8, né? E Maria 9, eram 9 pessoas, gente, para comer todo dia, né? E para pagar, o mais pesado era pagar os táxis do templo, né? Do templo e também para César. Então, aos 16 anos, Jesus teve que vender a harpa. Jesus tocava a harpa, gente. Ele teve que vender a harpa. E depois, uns anos depois, ele também teve que vender para a sinagoga, ele vendeu o Torá em grego, que ele havia ganhado com 2 anos de idade. Também para suprir necessidades. Por quê? Porque quando James, o James fez, que é Tiago em português, né? Quando James fez 13 anos, Jesus tinha que ir com ele a Jerusalém. Jesus tinha 16 para 17 anos. E ele, servindo como pai do irmão, teve que levar a Jerusalém. Então, para custear a despesa de ir, porque eles passavam 2 semanas em Jerusalém, para custear a despesa, ele teve que vender o scroll dele, né, o pergaminho do livro de Torá que ele tinha em grego. E à medida que foi passando o tempo, 17 anos, quando ele fez 17 para 18 anos, aí Maria sentiu que realmente ela podia, ele era o companheiro, ele era aquele que estava tomando conta, né, gente? Deixa eu ver aqui.
Deixa eu ver aqui um pouco antes, gente, que eu fiz umas anotações aqui para eu não me perder, porque é muita coisa na vida de Jesus, viu, gente? Muita coisa. Aqui ele estava 25, 26, aqui já estava com 31, então não é aqui. Esse aqui foi a viagem que ele fez. 27 anos, gente, onde que eu coloquei isso? Uma coisa que eu tenho que falar para vocês é que vocês perguntam assim, mas Jesus, como ele era tão assim, tão. Ah, tá aqui, ano 16. É quando ele tinha 16 anos. Não, esse aqui é o ano 16. Com 22 anos, ele foi para Séforis, 24 anos. Quando ele estava com a média de 18 para 19 anos, uma menina, o nome dela, deixa eu ver se eu escrevi o nome dela por aqui. É tanta anotação, gente, porque para a gente não se perder, né? Para a gente não se perder na explanação, a gente vai anotando as coisas. A Rebeca, o nome dela era Rebeca. A Rebeca se apaixonou por Jesus, de uma família abastada lá, e o pai dela até ofereceu, né, para pagar as despesas da família, porque ele queria o Jesus, né? Quem que não queria Jesus, né, gente? Quem que não queria Jesus como genro, né? Um rapaz bom, trabalhador. Deixa eu ver aqui. Late 10 years old, 11 years old, 12 years old, quando ele foi no templo, 13 years old, quando ele, né, para o templo. São tantas coisas, gente. Jerusalém aqui. Jesus, olha, gente, quando Jesus chegou no templo, com os 13 anos, ele ficou irado. Com 13 anos, ele já ficou irado. Quando ele viu que as mulheres não podiam ficar com os homens, e também quando ele viu aquela matança toda. Ele achava aquela matança toda completamente inútil. Aliás, os profetas falavam isso também, né, gente? O que os profetas falavam? Os sacrifícios de vocês me enojam. Senhor falando através dos profetas. Aqui. Aqui foi quando aqui dos 15, quando ele estava com dificuldade, né, para se adaptar a ser pai, e Maria tinha um neném novinho, a Ruth, né, e ele tinha que cuidar da Ruth como se fosse, né, a filha dele, porque a Ruth não ia conhecer outro pai, ia ser ele, né. Aqui, ó, aqui com essa idade, isso aqui é muito importante, com essa idade aqui, com 14 anos, com 15 anos, aos 15 anos, ele estava estudando lá na sinagoga, Jesus estudava muito, viu, gente? Ele estava estudando lá e ele achou o livro de Enoque. Lembra que eu falei para vocês que ele tinha achado o livro de Enoque? E que aí ele achou aquele termo filho do homem, né? Então, ele foi com 15 anos que ele achou, que ele leu esse livro, o livro de Enoque, e aí ele resolveu que ele era o filho do homem. E aos 15 anos também ele fez pela primeira vez, ele foi responsável. Ele leu antes, com 13 anos, quando ele foi se apresentar no templo, depois ele voltou, ele lia uma das passagens, né, que eu já até falei isso para vocês, mas aos 15 anos ele foi escolhido para fazer o sermão na sinagoga no sábado. E aí sabe qual que é a leitura que ele fez? Na base do que ele falou na sinagoga naquele dia, aos 15 anos, o Espírito do Senhor é sobre mim. Olha aqui. Porque o Senhor o Senhor me consagrou e Ele me mandou para trazer
para trazer novidades boas para a pessoa que está sofrendo. Isso aqui é em Isaías, né, gente? Para os cativos, para trazer, para sarar o coração das pessoas que são, porque eu estou lendo aqui em inglês, viu, gente? O livro que eu estudo aqui é em inglês, então eu estou tentando fazer a tradução. Ele vai trazer, vai curar o coração quebrado e vai proclamar liberdade aos cativos e vai libertar os oprimidos espiritualmente, para proclamar o ano do Senhor naquele dia, e para quem reconhece, né, o Senhor como Senhor, para confortar os que estão chorando, para trazer beleza àquele que está se dissolvendo, aquele que está se tornando em pó, para trazer o óleo da alegria para aquele que está, quando uma pessoa morre, a pessoa fica mourning, a pessoa fica chorando, né? Então ele vai trazer consolo para aquele que perdeu alguém, e ele vai trazer o som da alegria para aquele que está com o espírito quebrado. Esse aqui foi o texto que ele escolheu. Aí depois ele fez um sermãozinho bem curto sobre essa passagem. E ele dizendo, eu sou essa pessoa. Ninguém entendeu nada. Como é que um menino de 15 anos está falando que ele vai, que ele é essa pessoa que vai trazer tudo isso, vai fazer tudo isso, né? Maria, coitada, Maria entrou para dentro da terra, porque ela não queria que Jesus fosse esse Messias, ela queria que ele fosse o Messias libertador, né, gente? Mas o sermão dele foi muito bonito, baseado nisso. Eu não vou traduzir tudo porque é muito longo, tá? Ele tinha 15 anos. Aí, 16 anos, deixa eu ver o que aconteceu aqui nos 16 anos. Ele trabalhando, né, gente? 16 anos, ele trabalhando, e a Miriam, que era a mais velha das meninas, e a Marta começaram a tomar conta mais da irmãzinha, da Ruth. A Maria ficou mais livre, né, para trabalhar, porque Maria trabalhava, gente, ela fazia manteiga para vender, ela tinha o pombal dela que ela tinha que cuidar, tinha também, as meninas também ajudavam, né, a cuidar das hortas que eles vendiam, né, as hortaliças. E Simão começou também, James já estava ajudando, Jesus já estava ensinando James a carpintaria, e Simão também começou a aprender nesse período, quando Jesus tinha o quê? 16 anos, Jesus começou a ensinar Simão também a trabalhar na carpintaria. A gente tinha só 2 anos, quase 3 anos que José tinha morrido. E Jesus já tinha assumido toda essa responsabilidade de ensinar para os irmãos. E olha, Jesus ensinava os irmãos a trabalhar, e ele ensinava os irmãos a ensinar as meninas, porque naquela época só os meninos iam para a escola, as meninas não. E Simão, nesse período agora, Simão começou a ajudar na carpintaria e também começou a ajudar no ensino das irmãs. A Ruth, né, que era menorzinha, aí o Simão começou a ensinar a Ruth a ler e escrever, porque naquela época a mulher não lia nem escrevia, mas Jesus fez questão, porque Maria também sabia ler e escrever aramaico. E aí Jesus começou a ensinar não só aramaico para as meninas, mas também o grego, tá? E o hebraico. Mulher também não falava hebraico, mas ele começou a ensinar hebraico, ela já falava aramaico, que era a língua que todo mundo falava, e ele começou a ensinar o hebraico e o grego para as meninas. Então foi nesse período. Com 17 anos, houve um problema em Jerusalém. Jesus tinha 17 anos. Em Jerusalém, Judéia. E se vocês forem estudar a história, vocês vão ver que aconteceu esse levante de alguns da Galileia, lá de cima, tentaram libertar Jerusalém do poder romano. Aí eles foram para
estava recrutando pessoas para entrar nessa demanda, né? Nesse levante. E foram lá porque Jesus, como Jesus era uma pessoa, era um menino na cidade que chamava a atenção de todo mundo, foram direto no Jesus, né? E Jesus falou, não posso, eu sou pai aqui dos meus irmãos, eu sou o companheiro da minha mãe, eu não tenho como fazer isso, eu não tenho como deixar aqui a carpintaria, o trabalho e para participar de uma coisa dessa. E também Jesus não acreditava nisso, né, gente? Ele sabia que o ministério dele não era político. E aí a cidade ficou sentida com Jesus por causa disso. Que eles achavam que Jesus poderia, sabe? Eles queriam que Jesus fosse o cabeça, né? Dessa rebelião. 17 anos. Maria ficou muito decepcionada também. Os únicos que entenderam foram James e Simão, que entenderam por que Jesus não ia. E Judas, que era o irmão quase que o caçula, né? Judas ficou revoltado. E ele que quis se alistar, mas como ele era menor, ele não pôde se alistar. Se ele fosse da idade de James, se ele fosse o James, ele tinha alistado e tinha se lascado. Por quê? Porque eles foram mortos, né? Os rebeldes foram mortos, né? E aí Judas teria ido embora também. Mas a cidade de Nazaré, lembra que Jesus falou que não tem profeta que não tem profeta com honra na sua própria cidade? O problema foi esse. É porque a cidade não perdoou Jesus. Mesmo eles vendo que não deu nada, que aquilo foi inútil, mesmo assim, eles ficaram sentidos, que eles achavam que se Jesus tivesse ido, eles tinham conseguido. Então, aí vamos para os 18 anos. Vamos ver o que aconteceu com 18 anos. Uma coisa que eu tenho que falar para vocês é o seguinte. Você sabe o que Jesus falou para o povo lá? Quando isso aconteceu, quando eles quiseram fazer isso, né? Jesus falou, não é chegada a minha hora. Foi a primeira vez que Jesus disse isso. Aos 17 anos, foi a primeira vez que ele falou, não é chegada a minha hora. James, um tempo depois que tudo deu errado, James chegou para ele e falou assim, se você tivesse ido, tinha dado certo. Ele falou assim, não é chegada a minha hora, James. A minha hora não é chegada, ainda não é para eu fazer isso. Mas nessa época aqui, foi quando ele levou James para apresentar no templo, viu? Com essa idade também, com 18 anos, quem veio visitar Maria e Jesus? A prima Isabel. A prima Isabel veio visitar Maria e Jesus em Nazaré. Peraí, gente. Eu fui lá buscar um lenço. Então, com essa idade aqui, com 18 anos, a Isabel e o João Batista foram visitar Maria e Jesus em Nazaré, os irmãos, né, foram visitar. E eles conversaram muito sobre tudo, tanto Jesus como o João Batista. E eles fizeram um tratado entre eles de que quando chegasse a hora, eles iriam fazer aquilo que falaram que eles seriam. Né, que eles seriam. Em setembro, Elizabeth e João foram visitar a família de Nazaré. O pai de João Batista, já tinha morrido, e quando eles voltaram dessa viagem, foi a segunda viagem que Elizabeth fez. A primeira viagem, o marido dela ainda estava, foram visitar Jesus, né? Jesus devia ter o quê? Uns 7, 8 anos, a primeira viagem que Elizabeth foi lá ver Maria. E a segunda vez é agora com Jesus com 18 anos. Aí eles conversaram, né, e ficaram dialogando muito tempo, Maria e Elizabeth, numa maior felicidade dos dois estar dando certo, né, juntos, os dois primos.
E foi a última vez que Jesus viu o João Batista antes do batismo dele, tá? Ele tinha 18 anos. Ele só foi ver depois, com 31. Então, essa aqui foi uma coisa interessante que aconteceu na vida de Jesus com 18 anos. Com 19 anos, deixa eu ver aqui, 19 anos, o que aconteceu com Jesus aos 19 anos. Ai, uma coisa que eu tenho que falar para vocês. Uma coisa que eu tenho que falar para vocês é o seguinte: Jesus, ele ficava muito tempo, assim, durante o dia, o máximo que ele podia, ele ficava em oração nas montanhas. Ele se dedicava muito a conversar com o pai, como ele falava, né? Eu vou ali ter uma conversa com meu pai. Ele chamava de Pai Azul porque ele sabia que o Eterno morava lá em cima, né? Ele chamava de Pai Azul. Gente, nesse período, Jesus não tinha consciência 100% de quem ele era. Ele achava que ele tinha uma missão, mas ele não sabia ainda que missão que era essa. Ele sabia que não era política. Ele não era um político, ele sabia disso ele tinha certeza. Outra coisa que ele tinha certeza é que ele não concordava com todos aquelas rituais que os judeus faziam, porque os judeus foram acrescentando coisas nas ordenanças de Moisés. Moisés falou A, eles colocavam A, B, C, D, entendeu? E Jesus não concordava com isso. Então, outra coisa que ele não concordava era com essas coisas, principalmente com a hipocrisia. A hipocrisia dos religiosos, né? Das caças religiosas. Com essa idade aqui, gente, lembra que eu falei da Rebeca? Com essa idade aqui de 19 anos é que Jesus teve o convite de casar com a Rebeca, que o pai dela fez um jantar, convidou Jesus para o jantar. E aí Jesus falou, não, eu não posso, porque eu tenho a minha mãe e os meus irmãos. Aí o pai falou, não, eu cubro as despesas, eu ajudo você em todas as coisas. E Jesus falou, não, eu não posso. Rebeca ficou coração partido, né, gente? Mas ela se tornou uma discípula depois. Ela entendeu depois da morte de Jesus quem que era ele. Ela nunca se casou. Então, com a idade de 19 anos, com 20 anos, uma coisa interessante é que a história do amor da Rebeca se espalhou por toda Nazaré e por toda Cafarnaum. Não foi só a Rebeca que amou Jesus, não, viu? Muitas mulheres se apaixonaram por Jesus, muitas delas. Então, com 21 anos, deixa eu ver. Quando Jesus completou 21, ele já havia treinado o James, ele já havia treinado o Simão, a Miriam já estava, né, uma mulherzinha, ela já devia ter o quê? Uns 16, 17 anos. Né? Não, Jesus tinha 21, o James tinha 18, a Miriam tinha 17, ela tinha 17 anos. Qual que era o nome da outra? A Marta tinha o quê? Uns 15, né? E aí foi descendo até chegar na Ruth, que era mais novinha. A Ruth, nessa época aqui, a Ruth devia ter uns 10 anos, né? Uns 8 para 10 anos. E como que é o Judas? O Judas estava com o quê? Com uns 14 anos, 13 para 12 para 13 anos. O Judas era complicado, gente. Eu acho que eu tinha escrito por aqui esse período, mas eu não. Esse aqui já é mais para frente.
Eu pensei que eu tivesse escrito dessa forma e não foi, né, Dona Miriam? Dona Miriam está precisando aprender, não tá, gente? Dona Miriam está precisando aprender um pouquinho mais, sabe, gente? Ser mais coordenada. É, não foi nessa época, eu tinha 24 anos, eu já comecei mais na frente, gente, é por isso. Eu comecei mais na frente. É, então, nessa idade aqui, com 21 anos, ele já começava a ser um homem, um, um homem novinho, né? Um homem rapaz, mas já tinha passado por tanta coisa, né, gente? Tanta coisa. Né? Com 21 anos, ele entendeu que ele tinha uma missão. E essa missão não era que a mãe queria. Ele sabe aquela conscientização, aquela coisa chegou. E ele foi, por causa disso, ele foi se embrenhando mais na comunhão com o Pai. Foi se embrenhando mais na comunhão com o Pai. Ele começou a entender e ele começou a perceber que ele precisava conhecer mais. Não era só ir para a sinagoga, ir para a escola lá e ficar estudando, e ir para o monte e ficar conversando com o Pai e se conscientizando daquilo que ele era. Ele ia precisar conhecer. Ele ia precisar conhecer. Ele estava conhecendo ele estava experimentando o que era ser pai, ele estava experimentando o que era ser o provedor da casa, ele estava também experimentando como é ser um companheiro, porque ele era o companheiro de Maria. Maria esperava dele tudo, Maria se aconselhava com ele, os problemas com os filhos era Jesus que resolvia. Então Jesus experimentou. Lembra que a palavra diz que ele era experimentado no trabalho? É isso. Não tinha como Jesus experimentar o que era ser humano. Ele não tinha outra forma de Jesus experimentar o que é ser pai, mãe, avô, o que é ser professor, o que é ser mantenedor, se José não tivesse morrido. Era a forma dele mesmo e do Espírito Santo, do Pai, que ele chamava de meu Pai Azul, de mostrar para o Criador Jesus de Nazaré, aquele ser que criou o nosso planeta, o que era ser um vivente, um ser de pó, um bichinho. Então Jesus aprendeu nas coisas que ele sofreu. O que você acha que o menino de 14 anos sentiu quando o pai morreu? Quando ele olhou para aquela família de 7 crianças e pensou, eu vou ter que me responsabilizar por todos eles. O que você acha que Jesus pensou? O que passou na cabecinha daquele menino de 14 anos? Eu não vou conseguir? Será que eu vou conseguir? Ele passou por todos os sofrimentos que você passa. Ele tinha que prover para a família. O que você acha que passava na cabecinha dele quando chegava no final do dia? Do dia que ele tinha que olhar e ver o que tinha para comer amanhã? E ele ter que negociar. Jesus, com 17, 18, 19 anos, estava negociando com Herodes e não conseguiu o dinheiro. O que você acha que ele sentiu? O pai dele tinha dinheiro para receber e tinha indenização, e Herodes negou. O que você acha que Jesus sentiu quando isso aconteceu?
Quando ele teve que vender uma propriedade, quando ele teve que passar a metade, porque eles tinham a companhia de construção que José tinha era com o irmão. O irmão teve que comprar de Jesus para que Jesus pudesse continuar mantendo a família. Você sabe o que isso significa no coração de um menino de 17, 18 anos? Pois é, foi isso que Jesus passou. Que nem você. Que nem você. Então, depois a gente fala sobre os 22 anos em diante, tá bom? Senão fica muita coisa. Muita coisa. Porque a partir dessa idade, de 21, 22, Jesus percebe que ele não vai ficar com a família por muito tempo. Aí ele tem que preparar James e Simão para serem os responsáveis pela casa e fazer aquilo que ele estava fazendo. Fique com Deus. Eu espero que, mesmo com todos os tropeços que aconteceu aqui, isso tenha servido de incentivo para você. Jesus de Nazaré passou por tudo o que você passa. E se ele venceu como homem, porque até agora ele não sabia que ele era o Criador. Ele sabia que ele tinha uma missão especial, mas ele não sabia que ele era o Criador de tudo aquilo. Que ele havia criado o homem. Ele não sabia. E ele não podia saber. Do contrário, ele podia fazer alguma coisa, né, que não era lícita para ele fazer. O conhecimento de Jesus, dele como Messias, foi gradual. Gradual. E ele só teve certeza disso no dia do batismo, no dia que João batizou ele. Nós vamos chegar lá. Tenha um bom dia. Tchau, tchau.